Bom dia, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, Arquimedes de Caratinga, o Kiki, o Doutor Ayata, o 06. Estou aí para colocar um vídeo no canal sobre o seguinte: os piores defeitos que uma arma de ar comprimido pode ter, ou as piores coisas que podem vir numa arma de ar comprimido que você venha comprar. Coronha com apoio de bochecha ou descanso de rosto muito alto. O que é isso, doutor Ayata? É a carabina que tem esse apoio de rosto aqui, e alguns é uma almofada ou um apoio de bochecha muito alto, quase no nível dos aparelhos de pontaria aqui em cima. Por quê que isso é ruim? Porque quando você colocar a cabeça para dar visada, essa aqui, por exemplo, eu faço a visada praticamente com a cabeça de pé. Vocês estão vendo aqui. Mas se isso aqui for, quando na arma isso aqui é muito alto, você tem que fazer assim, ó, ficar deitando a cabeça ou chegando outra parte do corpo, do rosto que não seja a bochecha, para você conseguir fazer a visada, porque isso aqui é muito alto. Isso é um problema seríssimo para armas, principalmente para tiro de mira aberta. Para tiro de luneta fica atenuado esse problema, porque a luneta, por ficar mais alta, ainda que isso aqui seja alto, você consegue fazer uma visada com luneta, mas para mira aberta é um problema seríssimo. Outra coisa, ainda na coronha muito leve. Hoje nós estamos tendo uma tendência aí a muito polímero nas armas. E alguns eles conseguiram já uma liga que dá um polímero que ele fica rígido, mas ele fica muito leve. E você vai inclusive achar armas aí que, contando o resto que ela tem de ferro e de outros materiais mais densos, mais pesados, ela chega a pesar 2 quilos e pouco. Isso também é um problema em coronha muito grande, porque a arma ela precisa de ter peso. Todas as minhas armas, para vocês terem ideia, tem peso agregado. A minha cometa aqui, ou seja, você está com o centro de gravidade bem postado demais. Eu tive que fazer enchimento, embora é de madeira. Mas coronha muito leve é um problema, principalmente para tiro de precisão, por causa do recuo e da vibração da arma. E o terceiro problema relacionado à coronha é se não tiver como fazer enchimento. Porque às vezes é muito leve, mas você tem como agregar peso na coronha, seja massa de vidraceiro, seja estanho, que muitos chamam de chumbo em alguns lugares. Mas se a arma tem esses problemas na coronha, é um dos piores que ela pode sair da fábrica e ser fornecida nessa condição. Qual é o problema que algumas armas apresentam no guarda-mato? Muito estreito o espaço de você colocar o dedo, precisa ter um espaço para movimento. Sobretudo que quem produz deve entender que nem todo mundo tem o dedo da mesma grossura. E o atirador ele precisa ter espaço para que o dedo trabalhe a tecla do gatilho no ângulo certo. E algumas isso é muito apertado. Outro defeito além desse aperto é quando se agrega junto com o gatilho a trava do gatilho. Algumas armas, como as Gamo, por exemplo, a trava vem aqui logo à frente. A CBC também põe algumas travas logo à frente. Não tem problema, a trava está ali, é até muito funcional, porque você destrava e trava com o próprio dedo que aciona o gatilho. O problema é quando essa trava aperta, estreita também o espaço do indicador. Isso passa a ser um problema, o atirador começa a ter um desconforto que influencia o psicológico na hora de uma competição, por exemplo. Leva ele na hora de encaixar o dedo, se for numa visada rápida, não conseguir colocar o dedo no lugar certo por causa de espaço ali. Então no guarda-mato, se a arma vem com esse problema, é realmente lamentável.
Qual o problema, doutora Ayata, que um gatilho pode apresentar? Um dos piores, gatilho muito pesado, que você tem que ficar fazendo força para poder disparar a arma. Faz primeiro a visada ficar muito longa, que você vai puxando, a arma nunca dispara. Outra hora, fazer você dar aquele puxão rápido no gatilho para disparar e perder a visada. É claro que há países aí que tem regulamento para peso do gatilho. Não é o caso do Brasil, que você pode aliviar. Outra coisa, gatilho de difícil customização, porque a mecânica dele não permite você fazer muita melhoria nele ou quase nenhuma. O ideal é uma arma que você tenha como trabalhar o gatilho dela para colocá-lo de certa forma bem aliviado, para que você possa praticar os fundamentos do tiro sem que o gatilho te atrapalhe na composição de todos os fundamentos. Outro detalhe relacionado ao gatilho de um único estágio. Às vezes você tem um gatilho e ele não tem 2 estágios, aquele primeiro puxãozinho que prepara o seu psicológico para o tiro. Olha o dessa aqui, ó. Primeiro estágio, ó. Aqui o segundo, ó. Daqui para lá o segundo. Gatilho de um único estágio dificulta o fundamento do tiro. O ideal de todo atirador é que quando ele se posiciona, principalmente tiro de precisão, que ele possa fazer o primeiro arrasto do gatilho, aí ele refina todos os fundamentos para o segundo estágio. Gatilho de um estágio é indesejável. E o pior de todos os defeitos, talvez, são gatilhos que parte do mecanismo deles estão ligados ao êmbolo. Algumas armas, elas têm o êmbolo, você põe ali na frente a bucha, e o final do êmbolo é um pedacinho de ferro com um corte, onde quando você bascula a arma, o êmbolo chega para trás e ele então trava o gatilho. Esse tipo de gatilho, cujo êmbolo é parte dele, é uma coisa complicada, porque se a liga de ferro não for uma liga bacana, de aço bom, e você sobretudo customizar a arma e pôr um peso maior na mola, na hora que ela começar a corroer aquele êmbolozinho ali, aquele descanso do gatilho ali no êmbolo, você tem que trocar a peça inteirinha, sem falar que você tem que mandar fazer um kit de gasram, porque não tem um gasram apropriado para esse tipo de arma, dificilmente se vê. Cano sem bloco. O que é isso? Eu estou com dificuldade de ficar de pé, eu vou chegar aqui mais perto para vocês. O bloco é essa parte onde vocês estão vendo a inscrição Cometa, me parece, Rossi. Ai, nossa, dói demais. Rossi, isso é o bloco. Vocês estão vendo que o cano vem, ele encaixa no bloco, aqui dentro. Esse bloco faz a junção do cano com a câmara, aqui. Há armas que não tem esse bloco, o cano é soldado e é um resto de segmento de ferro aqui, e é o próprio cano que une a parte que vai direcionar o projétil à parte de ar que vai expulsar o projétil. Vou falar qual que é o principal ônus da arma que não tem bloco. Cano empenar facilmente. Dificilmente uma X1000, uma Nitro Six que tem o cano assim, se você errar o basculamento, ele não vai empenar, porque não tem nada de suporte aqui atrás. É o próprio cano que se une aqui num bloco quase que monobloco com a arma. Eu não acho que isto é bom. Ah, o doutorado está pondo defeito na X1000, na Nitro Six. Não, eu não acho que é bom, é só a minha opinião. Então esse tipo de cano é um tipo de cano propenso a te dar problema mais fácil. Cano com bloco de polímero. Esse bloco que vocês estão vendo aqui, que é metal, hoje está saindo muito em polímero. Não quer dizer que vai estragar, que vai quebrar, mas que é mais frágil, incontestavelmente é mais frágil. Eu falo porque eu acho frágil para uma parte que deveria e que demanda, pela fadiga que sofre, uma resistência maior. Outro detalhe,
cano com espaço de travamento mal distribuído. O que é isso, doutor Ayata? O cano, quando você bascula, deixa eu puxar aqui. Quando você faz isso aqui, ó, você basculou, você fecha, ele precisa fechar e ficar assim, ó, firme. Eu tenho visto aqui em Caratinga algumas B19Z, que você fecha e ele fica com folga. Eu já vi duas aqui em Caratinga, não sei se foi falta de sorte ou o que aconteceu. Quando esse espaço não é bem distribuído, ou tem algum mecanismo ali que não está atuando dentro da engenharia correta, o cano fica, ao invés de ele ficar justinho, ele fica com folga. Ou ele tende a se inclinar um pouquinho para frente, o que vai te trazer imprecisão. Um dos piores defeitos, massa de mira muito grossa, com a fibra ótica muito grossa. Aí você vai fazer um disparo, papel a 10 metros, a massa de mira, aquele pontinho vermelho lá na ponta do cano é tão grosso que tampa o alvo inteiro. Você vai fazer um tiro a 25 metros, se você atirar numa latinha, você não vê a latinha, que a massa de mira tampa o alvo lá do lado de lá. Por isso que todas as minhas eu coloco a massa de mira gama, eu tiro e coloco a gama, que ela tem 0,87 milímetros, menos de 1 milímetro de grossura, porque você vê o que você está atirando. Outro detalhe que também é ruim nos mecanismos de mira, quando essa parte aqui, ó, a massa de mira, a alça de mira é toda de plástico, aquela rodinha de plástico. Aí conforme o jeito que você aperta e o peso da molinha, aquele plástico começa a corroer, ela começa a escapar do fio da rosca do parafuso. Aí começa a não dar ajuste. Aí começa, na hora que você dispara, ela perdeu o ajuste, a girar, porque é plástico demais. Você sabe, eu sempre falo que nos cobrem mais, mas que nos forneçam uma coisa bacana, não precisa ser assim. Em relação aos mecanismos de mira, o último aqui que eu vou falar, que é os externos, é quando tem rabo de andorinha ou o trilho superior com o corte muito superficial. Aí você vai pôr a luneta fica mordendo só a beiradinha. Já aconteceu comigo, eu tive uma arma que você ia botar a luneta, quase que você tinha que apertar a luneta no trilho para ele encaixar e segurar ela apertada para você parafusar. São problemas, erros de engenharia, não vou dizer erros não, mas uma concepção que eu sempre achei assim. Deixa eu falar uma coisa aqui meia filosófica aqui com vocês aqui. Eu toda a vida entendi que o cara que deveria projetar tinha que obrigatoriamente ser um atirador. Tinha obrigatoriamente que ser um atirador. Porque ele ia conhecer a demanda do atirador dentro dos mecanismos da arma, e ele ia desenvolver uma coisa entendendo aquilo que é a condição do atirador. Ou então que as empresas tivessem um feedback. Deixa eu ouvir os atiradores aqui, ó. Deixa eu fazer uma pesquisa de satisfação. Deixa eu fazer aqui uma pesquisa aqui com questionário pedindo uma análise do produto para que esse feedback gere uma retroalimentação na empresa, uma melhoria, um upgrade. Precisaria, porque quando se faz isso, a indústria entrega isso, parece que ela não olha a nossa situação que é do lado de fora. E você paga pela arma e começa a ter problemas para poder usar a sua arma de forma adequada. Esses são os aspectos externos, os piores que podem vir em uma arma. Agora, em aspectos gerais, doutora Ayata, falando disso, no geral, numa arma Spring, o que ela pode ter que já de cara não é uma coisa muito boa? Recuo demais e vibração demais. Ah, eu quero comprar uma arma, eu quero mola de 80 quilos, você vai ter problema. Olha, eu acredito que de 100 atiradores que compraram uma arma muito potente, pelo menos 70 deles com certeza se mostraram insatisfeitos ao longo do tempo. Que a arma recua demais, vibra demais, você não consegue acertar. Você tem aquele sonho seu que era potência, mas não consegue acertar. Daí a pouco ela começa, quebra a coronha, bambeia parafuso. Se você quer arma potente, lembre que você vai ter que ter o ônus desse problema aí. Então, muito recuo, muita vibração.
sem possibilidade de adaptar gás. Às vezes você compra uma arma e depois você vai ver que não tem gás RAM para ela. Não foi interessante para as empresas que desenvolvem gás RAM fazer gás RAM para aquela arma, porque às vezes o conjunto dela é tão básico que não é uma coisa interessante fazer um gás para ela, e nem a empresa faz. Aí você vai ter uma arma mola a vida inteira. Doutora, a arma mola é tão inferior assim a gás? Não. Há armas boas que o comportamento dela com a mola equipara-se de igual para igual com o comportamento com gás. Mas são armas que têm todo o conjunto pensado num disparo com mola com precisão. Agora tem outros que não. A mola é o mecanismo mais fácil de colocar, mais barato, que vai aliviar o preço do produto final, mas que vai também contaminar o resultado lá na frente. Aspectos gerais, ainda mais um aqui, sem precisão, tá? Ou com a precisão comprometida em função de todo um conjunto que não é bom. Olha, se você está começando no tiro, você vai se lembrar de uma coisa que eu vou te falar aqui agora. Você não vai se esquecer disso. Ah, eu gosto da arma tal, não importa com esse detalhe. A hora que você tiver ela, que você tiver que dar 50 chumbos para acertar 5 tiros, você vai começar a ficar desgostoso. Primeiro você vai pensar, não é a mira, vai mexer na mira para lá e para cá, tentar regular para ver se você acerta. Você vai mexer em você, vai escorar, até aquele momento que você vai chegar a essa conclusão, que é a arma que não é precisa. Porque todo o conjunto dela foi tão mal distribuído e pensado, a quantidade de potência não tem proporção com o peso, o peso do gatilho não tem proporção com a necessidade da precisão, e resultado, sua arma não é precisa, você vai se chatear com ela. Esses são os aspectos mais indesejáveis numa arma sprint. São detalhes simples, mas oxalá eu soubesse deles quando eu comecei no mundo de ar comprimido, que eu tinha dado bem menos cabeçada. Quer dizer que respeito a sua opinião se você pensa diferente. Procurei conduzir o vídeo aqui com respeito, embora eu não sou de ficar lendo comentários, eu não tenho tempo para isso. Mas se postar e discordar, faça com respeito, que se eu por acaso vier a ler, eu te respondo lá. Tá bom? É isso aí, um abração, um bom feriado para vocês.